aí de casa, hoje temos vídeo de Killing Eve, que é uma série que eu amo de paixão e vocês deveriam ver, se ainda não viram, corre lá, tem no Globoplay. E agora vamos de resumão da primeira e segunda temporadas de Killing Eve, que a terceira tá chegando. Eve Polastri é uma agente do MI5, o serviço de inteligência britânica. Ela leva uma vida tranquila com o seu marido Nico, que é professor. Carolyn Martens é a chefe do gabinete da Rússia do MI6 e lida com assuntos internacionais. Ela se reúne com o supervisor de Eve, Frank Houghton, para falar sobre o assassinato de um político russo envolvido com tráfico sexual. Frank designa Eve e o agente Bill Pargrave para serem a proteção diplomática de Carolyn e ajudarem ela no que precisar. As câmeras mostram que um homem matou o político, mas Eve aposta que foi uma mulher, porque foi um assassinato muito sutil e preciso. E ela estava certa, porque quem matou o cara foi a Villanelle, uma serial killer jovem e bonita que viaja à Europa cometendo assassinatos em troca de dinheiro. Ela fica estabelecida em Paris, onde recebe missões do Constantine, que trabalha para a organização que encomenda esses assassinatos. Além disso, ele é uma figura paterna para ela. Em Londres, Eve cataloga vários assassinatos e corretamente os atribui como pertencentes à mesma assassina, a Villanelle. Ela vai ao hospital entrevistar a namorada do falecido e vê a Villanelle vestida de enfermeira. Frank descobre das investigações a parte de Eve e a demite por negligência, mas Carolyn se impressiona com a inteligência dela e propõe que elas trabalhem juntas para caçar a Villanelle. Elas montam um QG e formam uma equipe para caçar a assassina. Esse time é formado por Bill, Helena, que é assistente de Eve, e Kenny, que saca tudo de tecnologia e é filho da Carolyn. Eve se lembra da enfermeira que viu no banheiro e pede que Kenny catalogue todas as enfermeiras do hospital. Ela percebe que a mulher que viu não tá na lista e que deve ser a assassina. Enquanto isso, o Constantine conta pra Villanelle que tá rolando uma operação em Londres pra caçá-la. A Villanelle pesquisa a Eve no Google e a reconhece do banheiro. Villanelle vai pra Berlim assassinar um coronel chinês. Eve e Bill vão atrás dela pra investigar mais de perto. Villanelle descobre e o segue quando chegam lá. Ela rouba a mala de Eve. É nessa fase da temporada que a gente começa a notar uma tensão sexual entre elas. A Villanelle dorme com uma mulher e pede pra chamá-la de Eve, enquanto o Bill fica provocando a Eve falando da obsessão dela com a Villanelle. Bill segue Villanelle até uma balada. Eve vai correndo pra lá, mas é tarde demais, e Villanelle o esfaqueia e ele morre. Nico desconfia do trabalho de Eve, mas ela não pode contar pra ele que é agente secreta. Kenny faz uma investigação e descobre que Frank tá sendo agente duplo. Constantine repreende Villanelle por ter matado o Bill sem permissão e diz que ela não vai poder mais ir em missões sozinha. Ela ganha dois parceiros, o casal Diego e Nadia, e eles vão juntos numa missão na Inglaterra pra matar o Frank. A gente descobre que a Villanelle teve um caso com a Nadia no passado. A Nadia mata o Diego e vai embora com a Villanelle, só que a Villanelle engana a Nadia e a atropela. Frank pede ajuda, Villanelle o vê fugindo e tenta atirar, mas Eve e Helena chegam de carro e conseguem resgatá-lo. Frank confessa tudo pra Eve e Carolyn. Fala que a organização se chama Os 12 e que ele aceitou trabalhar pra eles porque pagam um tratamento de câncer da esposa dele. Ele conta que eles estão usando a Villanelle pra matar várias pessoas importantes e gerar um caos internacional. Kenny consegue descobrir a identidade de Villanelle, Oksana Astonkova, mas os dados apontam como se ela tivesse morrido na prisão 4 anos atrás. Ela foi presa por matar um cara e cortar as partes íntimas dele. Villanelle invade a casa de Eve e a obriga a jantarem juntas. Ela ameaça Eve com uma faca, pega o celular dela que tem o paradeiro de Frank e vai embora. Villanelle mata o Frank. Constantine revela a Villanelle que Nadia tá viva e presa na Rússia, então eles vão pra Moscou. E Villanelle se infiltra na prisão para matar a Nadia. Eve e Carolyn também vão para a Rússia para tentar conversar com a Nadia. Lá a gente descobre que o Constantine e a Carolyn são amigos de longa data. Eles jantam junto com a Eve e Carolyn conta que sabe sobre os 12. Interrogam Nadia e ela fala que anos atrás a Villanelle tinha relação com uma pessoa chamada Anna. Kenny pesquisa quem é a Anna e descobre que ela é esposa de um cara que a Villanelle matou e cortou o pênis fora. Villanelle persegue e mata a Nadia em sua cela. Kenny descobre que Anna é professora de línguas e Eve vai visitá-la. Anna conta que Oksana era uma aluna aplicada e que era órfã de mãe. O pai era um bêbado. Anna cuidava muito dela, então a Oksana acabou se apaixonando. E ela tinha ciúmes do marido de Anna, foi por isso que o matou e foi presa, mas prometeu que voltaria para buscá-la. Eve revela que Oksana tá viva e mostra a foto de Constantine. Anna fala que ele é o homem que veio contar da morte de Oksana para ela. Eve junta as peças e percebe que o Constantine é da organização. Ela leva o passaporte de Oksana, que estava nas coisas da Anna.
Villanelle é levada pelos guardas para fora da prisão em uma van. Uma delas é agente dupla e mata os outros guardas, libertando a Villanelle. Ela é levada para se encontrar com um cara chamado Anton, que está assumindo o papel do Constantine como negociador dela. Ele diz que a próxima missão dela é matar o Constantine, e aí a Villanelle se irrita e mata o cara, mas vai atrás do Constantine mesmo assim. Ela acaba sequestrando a família do Constantine e o ameaçando, mas ele consegue escapar. Carolyn e Constantine contam para Eve e Kenny que Villanelle fugiu da cadeia. Ela tá com a filha do Constantine, a Irina, e elas acabam ficando próximas. Villanelle leva a Irina de isca até a casa da Anna e a ameaça a ex-professora. Anna consegue pegar a arma, mas atira em si mesma e morre. Eve aponta uma arma para Constantine e cobra a verdade. Ele admite que recrutou Villanelle na prisão em nome de uma organização privada e que ele a treinou. Villanelle liga para Eve e pede seu passaporte para trocar por Irina. Eve e Constantine vão encontrá-la e Villanelle atira em Constantine e foge. Helena localiza o apartamento da Villanelle em Paris e liga para Eve para passar os dados. Só que a Eve não conta pro resto do time e vai para Paris sozinha. Ela consegue entrar no apartamento da Villanelle e as duas conversam. E até admitem que são obcecadas uma pela outra. As duas deitam na cama e praticamente quando elas vão se beijar, a Eve esfaqueia a Villanelle. Só que ela se arrepende logo depois, mas a Villanelle tenta atirar nela e foge. Na segunda temporada, a Villanelle percebe que está sendo caçada pelos Limpadores, agentes contratados pelos 12 para levá-la de volta. Ela foge, mas como se não bastasse, é atropelada por um taxista. Ela passa um episódio dando um rolê no hospital, se recupera, mas acaba matando o paciente que estava dividindo o quarto com ela. Eve volta para casa traumatizada, se sentindo culpada porque acha que matou a Villanelle. Ela se encontra com Carolyn e fala que encontrou o apelo da Villanelle, mas mente que não a viu. Carolyn introduz Eve a uma nova missão. Alistair Peel é um cara que foi morto. Ele era um magnata do mercado tecnológico que morreu de ataque cardíaco meses atrás. Mas Carolyn acha que ele foi assassinado e quer a ajuda de Eve. Quando Eve chega em casa, o Nico diz que não vai aguentar continuar com ela se ela não contar a verdade pra ele. E a gente vai vendo o casamento deles se deteriorar a cada episódio. Villanelle chega na Inglaterra e consegue que um cara a abrigue por algumas noites. Mas acontece uma reviravolta. O cara é doidão e mantém ela prisioneira. E aí ela mata o cara e é resgatada por um outro, chamado Raymond, que é o novo negociador dela. E ele a leva contra sua vontade. Carolyn monta a equipe de novo para investigarem o caso do Alistair Peel. Kenny tá de volta, mas a Helena largou tudo para ir gravar The Good Place e no lugar dela entra o Jess e o Hugo. Eve vê a notícia sobre a morte do garoto no hospital. Ela percebe que a Villanelle tá viva. Mas quando analisa as fotos da morte do Alistair Peel, percebe que não combina com o modus operandi da Villanelle. Então acha que não foi ela. A equipe chama a nova assassina de A Fantasma. Ela é o oposto da Villanelle por ser mais discreta e meticulosa. Carolyn traz Constantine para ajudá-los. Ele explica para Eve que o MI6 está protegendo a família dele em troca de ajuda. Ele também aconselha a Eve a parar com a obsessão com a Villanelle, pois todas as pessoas que a assassina ama acabam morrendo. Raymond conta a Villanelle que tem uma nova assassina e que tanto a organização quanto o MI6 estão atrás dela. Rola uma confraternização no colégio que o Nico trabalha e Eve acompanha o marido. Ela fica com ciúmes de uma colega dele chamada Gemma. É claro que a Villanelle aparece disfarçada para espionar e faz amizade com a Gemma e fica encorajando que ela dê em cima do Nico. Constantine pede a Carolyn o paradeiro de sua família e ela se recusa a dar. Mas Eve descobre e diz que vai contar a ele se ele falar onde os 12 ficam quando estão em Londres, para ela conseguir ir atrás da Villanelle. Ele propõe a Villanelle que vá embora com ele e largue a organização para eles criarem o próprio negócio. Ele avisa que notificou o MI6, mas quando os agentes chegam, os dois vão embora. Eve fica brava por ter perdido ela de novo. A equipe descobre que o afilhado do Alistair também morreu de ataque cardíaco. Eles investigam mais a fundo e percebem que nos últimos 10 meses, várias pessoas ligadas a esse cara morreram supostamente de causas naturais. Eve e Jess se reúnem com o filho do Alistair, o Aaron Peel, que assumiu a empresa do pai, mas se recusa a conversar. Eve chega à conclusão que a fantasma deve ser médica ou enfermeira, pois entende muito de doses de remédios e como adaptar as mortes para parecerem naturais. Eles conseguem encontrar uma suspeita e Eve a captura. Eve interroga a fantasma, mas ela não revela nada, então ela tem a ideia de contactarem a Villanelle para intimidá-la. Eles criam um plano. Hugo manda um pedido falso pro Constantine encomendando a morte de Eve, só que Villanelle se recusa. Constantine a encoraja, pois acha que Eve a torna fraca e burra, então a Villanelle aceita e marca um encontro com Eve. Kenny não concorda com o plano de Eve e a repreende por não ter contado pra Carolyn que esfaqueou Villanelle. A Eve se irrita e o demite. Villanelle chega na casa de Eve e ela pede ajuda com a fantasma. Villanelle diz que vai ajudá-la se ela der tudo o que ela quiser.
A galera do MI6 organiza um interrogatório no meio da floresta e a Villanelle consegue arrancar a verdade da fantasma. Foi o Aaron que mandou matar o pai. Villanelle conta a Eve que ele tem uma arma que todo mundo quer comprar, incluindo os 12. Eve vai checar a fantasma e descobre que Villanelle a matou. Depois, Villanelle vai encher o saco do Nico e minar a relação dele com a Eve. Ela conta que a Eve a esfaqueou e que agora elas estão trabalhando juntas. Nico fica chateado porque a Eve não contou as coisas e decide ir embora da casa por um tempo. Mas quando Eve vai visitá-lo para deixar umas coisas, ela descobre que ele tá morando com a Gemma. Ela briga com os dois e deixa claro que não quer o Nico de volta. A equipe decide mandar a Villanelle para seduzir o Aaron, e ela se disfarça como Billy, uma influencer americana que tem problema com drogas. Ela se infiltra no grupo de apoio que a irmã do Aaron participa, a Amber Pill. Só que a segurança da Amber fica impedindo que ela se aproxime, então a Villanelle empurra a mulher na frente de um ônibus e ela morre atropelada. E aí, finalmente, a Villanelle, ou Billy, se aproxima da Amber para consolá-la. Amber chama a Billy para jantar com ela e Aaron, só que o Aaron percebe que ela é mentirosa e fica testando os conhecimentos dela. Ela se irrita, dá uma livrada na cabeça dele e vai embora. Mas isso acaba deixando ele atraído por ela, e aí ele manda um presente de desculpas e marca um almoço. Aaron vai ter uma conferência da empresa em Roma e ele acaba levando a Villanelle com ele. Mas antes de ir, a Villanelle mata a Gemma e deixa Nico preso num galpão. Eve e Hugo vão pra Roma também e ficam num hotel próximo monitorando tudo. Aaron recebe 2 convidados para jantar e ele fala várias coisas pessoais sobre eles. Eve e Hugo ouvem tudo pela escuta de Villanelle e percebem que a tal arma que ele tem é um banco de dados infalível com todas as informações da vida de qualquer pessoa. Aaron diz a Billy, Villanelle, que não consegue encontrar nenhum dado dela e que ele a intriga por ser a única pessoa do mundo de que ele não sabe nada. Villanelle começa a se tocar de noite e percebe que a Eve tá na escuta. A Eve se empolga e transa com o Hugo, ouvindo a Villanelle. De manhã, o Hugo percebe a escuta e fica chateado. Aaron mostra possíveis compradores para Villanelle, e entre eles está o Raymond. Ela o chama de cavalheiro, que é a palavra de segurança que ela tinha combinado com a Eve. A Eve percebe, mas na mesma hora alguém tenta invadir o quarto dela com uma arma, mas ela se esconde. Eve encontra o Hugo machucado, chama o socorro para ele e vai atrás da Villanelle. Ela entra na casa do Aaron disfarçada, e depois o Aaron percebe que as duas se conhecem e propõe a Villanelle trabalhar para ele. Ele diz que ela pode ter tudo, só se ela matar a Eve primeiro. Só que a Villanelle mata o próprio Aaron. Elas fogem e Villanelle conta do Raymond, revelando que os 12 estão na cidade. Eve volta pro hotel e Carolyn aparece. Ela dá 2 opções pra Eve: ir embora com ela e deixar a Villanelle como bode expiatório pela morte do Aaron, ou ficar com a Villanelle e se ferrar junto. E a Eve escolhe a Villanelle. Constantine conta pra Villanelle que Carolyn armou pra ela. Ele manda ela fugir. Villanelle vai pro hotel e o Raymond está lá com o machado. Eles lutam, a Eve aparece e mata ele com uma machadada pra salvar a Villanelle. É o primeiro assassinato dela, então ela fica super abalada. A Villanelle propõe que elas fujam pro Alasca e vivam uma vida tranquila. E a Eve descobre que ela tem uma arma e pergunta por que ela não atirou no Raymond. A Villanelle diz que é porque ela queria que a Eve sentisse como é matar alguém. A Eve fica brava e diz que vai pra casa. Villanelle fica magoada porque achou que elas iam ficar juntas, atira em Eve e vai embora. Coloque aí nos comentários, então, qual é o seu momento favorito de Killing Eve, qual foi o momento mais chocante pra você. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam relembrar Killing Eve antes da temporada voltar. Um beijo, tchau!